Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero compartilhar aqui com você 5 recomendações de livro para você ler ainda esse ano. Então fica até o final desse vídeo que eu vou falar o nome de cada livro e o motivo que eu acredito que você tem que ler aquele livro. Então são leituras que eu apliquei na prática, gostei dos conceitos que o autor compartilhou no livro. Eu quero compartilhar aqui com você também para você ler ainda esse ano e aplicar na prática os conceitos para ver os resultados o quanto antes aplicados na sua vida. Bom, o primeiro livro é o Trabalho 4 Horas por Semana, escrito pelo Tim Ferriss. Se você não conhece o Tim Ferriss ainda, ele é um dos homens mais respeitados do Vale do Silício, porque ele foi um dos precursores nesse mundo da internet. Então ele tem até um podcast que recomendo muito, é um dos podcasts que eu consumo há mais tempo, que é o Tim Ferriss Show, que ele basicamente entrevista várias personalidades, pessoas de sucesso, pessoas que eu admiro, que você também deve admirar. Recomendo muito que você escute esses podcasts. E um dos pontos mais interessantes é que o Tim Ferriss ele entrevista muito bem, ele sabe muito bem fazer as perguntas. Então fica muito gostoso a conversa, você aprende demais, né? Porque ele sabe perguntar a coisa certa para aquela pessoa. E fica muito fácil de aprender assim. E nesse livro aqui, inclusive, essa descrição aqui, né? Fuja da rotina, vive onde quiser e fique rico. Ele mostra isso no livro. O racional por trás desse nomadismo, né? De você trabalhar em qualquer lugar do mundo, como você pode organizar a sua rotina para isso, como você se organiza pessoalmente e profissionalmente, a sua produtividade no dia, técnicas de produtividade. A grande parte das técnicas que você vê por aí na internet hoje foram tiradas daqui, né? O Tim que compartilhou essas técnicas aqui no livro. É um livro super completo. Confesso que é uma leitura um pouco densa, não é um livro que você vai ler com muita fluidez, né, igual outros que eu vou recomendar aqui para você, mas é um manual, é um livro que realmente você pode pegar como um manual para você. Se você tiver dúvida, por exemplo, de como automatizar seu e-mail, você pode conferir por aqui. As principais técnicas de produtividade, né, para você otimizar mesmo o seu tempo, que inclusive eu estou aplicando várias e realmente funciona. Você pega aqui no livro, então você abre a página e usa o livro como consulta. É, né? Um livro super interessante. Tem algumas partes aqui que, pelo menos para mim, foram difíceis de aplicar logo de imediato, né? Essa parte de terceirização. Então ele usa basicamente o mundo inteiro a favor da produtividade dele. Como assim? Ele paga uma mão de obra na Índia, por exemplo, paga uma mão de obra na Argentina, porque ele ganha no câmbio, né? Porque ele ganha em dólar, ele paga em pesos e paga na moeda da Índia, por exemplo. Enfim, é um sistema bem interessante e ao mesmo tempo complexo de ser aplicado para gente que está lendo logo de imediato. Mas de qualquer forma, vai servir como consulta para mim futuramente, quem sabe. É um livro excelente, não é à toa que está na lista dos mais vendidos do New York Times já tem alguns anos, então recomendo muito a leitura. Não é à toa que ele está lá, várias pessoas já recomendam esse livro. E o mais importante de tudo é você aplicar os conceitos do livro na prática, né? Na medida do possível, você lê, pega os principais insights que você teve e aplica aquilo ali o quanto antes, para você ver o resultado, para ver se funciona para você, para ver se adapta na sua rotina. E isso que é o mais interessante. Ele passa várias técnicas aqui, recomendo muito a leitura. Trabalho 4 horas por semana, do Tim Ferriss. Próximo livro que eu recomendo é A Única Coisa, escrito pelo Gary Keller. Esse livro aqui é tão bom, ele foi tão importante para mim que eu resolvi fazer um vídeo exclusivo para ele, explicando os principais insights, os principais aprendizados que eu tive desse livro. Aqui no canal eu fiz um vídeo exclusivo para ele. Eu vou deixar até aqui em cima também para você acessar, que eu explico cada um dos detalhes daquilo de mais importante que eu tirei desse livro. Eu nem preciso falar muita coisa. Isso aqui é uma leitura que realmente vai mudar a sua vida se você aplicar e levar a sério os conceitos que o autor compartilha. E o mais interessante de tudo, que eu inclusive explico no vídeo aqui também, que esse livro é muito contraintuitivo. Ele é muito contraintuitivo. Tem partes do livro que você realmente para pensar se realmente fez sentido aquilo ali. E o mais interessante de tudo é que os conceitos, os aprendizados que são compartilhados aqui nesse livro aqui, vêm do Gary Keller. Esse cara aqui liderou aquela que se tornou a maior imobiliária da América do Norte. Então é um cara que conhece muito. Você ouvir essas coisas contraintuitivas de um cara desse nível aqui é muito importante. Por isso que foi tão transformador para mim, porque eu comecei a aplicar o que ele fala e eu vi que realmente funciona. Uma das coisas que ele fala, por exemplo, é que você não tem que ser disciplinado. Que é uma das coisas que eu mais falo, que você tem que ser disciplinado. Na verdade, ele fala que você tem que direcionar a sua disciplina. Que todo mundo já é disciplinado. O que você precisa fazer é direcionar a sua disciplina para aquilo que mais transforma a sua vida. Hábitos realmente que transformam a sua rotina, hábitos que vão te levar do ponto A até o ponto B, que é onde você quer chegar. Então não vou aprofundar em cada um dos detalhes desse livro aqui, porque eu já fiz um vídeo exclusivo para ele aqui no canal, mas entre os 5 que eu vou compartilhar aqui com você, se for para comprar um,
compra a única coisa. Esse livro aqui, se você ler ele, levar a sério e aplicar o que o autor fala, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Eu tenho certeza disso porque eu apliquei e estou vendo as mudanças na prática. Recomendo muito esse livro. O link de todos eles vão estar aqui na descrição, é só você ir lá e acessar. Se for para comprar um, compra a única coisa, escrito pelo Gary Keller. Se você quiser ter mais acesso aos conceitos principais que eu tirei de aprendizado desse livro, é só acessar o vídeo aqui em cima que eu falo exclusivamente desse livro aqui, A Única Coisa, Gary Keller. Próximo livro é o Mais Tempo, Mais Dinheiro, escrito pelo Gustavo Cerbasi e pelo Christian Barbosa. Se você não conhece esses autores, o Christian é hoje aqui no Brasil o maior especialista em produtividade. O Gustavo Cerbasi é um dos precursores da educação financeira aqui no Brasil. Foi um dos primeiros a começar a falar sobre planejamento financeiro, finanças pessoais aqui no Brasil. O mais interessante de tudo é que eu já acompanhava esses dois autores há anos e eu li esse livro recentemente. Então, o mais interessante aqui é que uma leitura fácil de ser feita, uma leitura fluida pra caramba. Eu li esse livro em poucos dias. E o mais interessante aqui também é que, deixa eu até mostrar aqui para você como que funciona, ó. Eles falam sobre um tema específico, aqui eles estavam falando sobre como eliminar aquilo que não é importante para você, nesse capítulo, né? Sempre quando o Christian tá falando, tem o símbolo do relógio. Sempre quando o Gustavo tá falando, tem o símbolo do cifrão. Então é muito interessante isso aqui, porque além da parte técnica, né, da explicação técnica que não tem nenhum dos dois especificamente falando, né, teoricamente é os dois falando sobre o assunto, tem também o ponto de vista de cada um, que são esses blocos aqui em cinza, né? Quando é o relógio é o Christian e quando é o cifrão é o Gustavo. Então sobre um mesmo assunto você vê o ponto de vista de cada um deles. Isso é muito interessante porque você constrói o seu raciocínio. Você vê que em alguns pontos não é convergente, né? Eles não concordam em 100% das coisas. Isso é normal. E o mais interessante é você ver isso na prática, né? Você analisar aquilo que mais vai fazer sentido para você. Então é um livro muito aplicável, ele ensina coisas práticas mesmo, é muito passo a passo. Então, como você pode organizar suas finanças. Então, o passo 1 é esse, o passo 2 é esse, o passo 3 é esse. Como você organiza o seu tempo, a sua agenda corrida, sua agenda de e-mails, por exemplo, né? Como você organiza isso? Ele te mostra o passo a passo aqui, isso que é o mais interessante. E vindo de especialistas e pessoas que são autoridade igual os dois, é muito interessante porque já é uma coisa filtrada, né? O que realmente funciona. Como eles são autores brasileiros, eles usam exemplos aqui de brasileiro. Isso que é o mais interessante, porque vários dos livros que a gente passa por aqui são livros internacionais, né? São livros que são traduzidos e às vezes a tradução não fica tão legal. O autor, né, de fora do Brasil, ele não sabe os problemas que a gente realmente está vivendo. Nesse caso aqui, o Christian e o Gustavo são brasileiros, então eles sabem exatamente os principais problemas que o brasileiro enfrenta. Dívida, por exemplo, falta de organização com o tempo, falta de priorização. Eles listam os principais problemas que eles veem na prática, né? Eles são consultores também. Então o Gustavo listou ali o que são os principais problemas das famílias, né, que pediam ajuda para ele financeira. Né? Ele fez simulações, então a família que gastou muito com moradia, a família que gastou muito com carro, por exemplo, família que não gastou, que decidiu viver de aluguel, ele mostra comparativo, isso que é muito interessante, que fica muito na nossa realidade mesmo, a gente se identifica com o que eles estão passando, então é uma leitura muito interessante, recomendo muito esse livro aqui, livro fácil de ler, livro tranquilo pra caramba e muito aplicável, isso que é o mais interessante também. Christian Barbosa e Gustavo Cerbasi, duas pessoas que eu admiro bastante, fica aí a recomendação. Mais tempo, mais dinheiro, para você ler o quanto antes esse livro também, muito aplicável e duas áreas super importantes. Gestão do tempo e finanças pessoais, muito importante você cuidar disso o quanto antes na sua vida. Próximo livro é A Psicologia Financeira, escrito pelo Morgan Housel, esse aqui eu li no Kindle, e eu já falei outras vezes, esse livro aqui foi um dos melhores, se não for o melhor livro de finanças que eu já li até hoje. É um livro muito interessante de ser lido mesmo, é uma leitura leve, uma leitura com exemplo prático, leitura que te mostra a realidade de muitos investidores e do próprio autor do livro, Morgan Housel, né? Que você acha que é um especialista que investe em várias coisas difíceis pra caramba, complexas, mas na verdade ele termina o livro falando que o modelo de investimento dele é super conservador, são coisas específicas e bem simples de serem investidas. Isso que é o mais interessante de tudo, que um cara como esse aqui, que escreveu um livro best-seller como esse, específico sobre finanças, falou isso no final do livro, né? Totalmente contraintuitivo para quem gosta desse mundo. E se você acessar o sumário do livro, logo de cara você vê que são assuntos super aplicáveis, que é uma leitura que você vai gostar muito. Primeiro de tudo, liberdade. O paradoxo do dono do carro, ele explica que quando você vê um carro bonito na rua, por exemplo, na verdade você não está nem aí para o dono daquele carro, você só se vê naquele carro.
A mesma coisa com roupa, a mesma coisa com itens materiais mesmo, né? Um sapato que você acha bonito, na verdade você não tá nem aí pro cara que tá usando aquele sapato, você só se vê naquele sapato e vê você usando ele, por isso que você se sente confortável com aquela situação. Você vê, nossa, que coisa bonita. Na verdade, você está se vendo usando aquela coisa. E razoável é melhor que racional. Ele explica que o arroz e feijão bem feito, principalmente com seu dinheiro, com seus investimentos, vai fazer você ganhar no longo prazo, ao invés de você tentar ser racional o tempo inteiro, ficar tomando decisão o tempo inteiro. Seja uma pessoa consistente, faz o arroz e feijão bem feito, que no longo prazo você vai colher tudo que você plantou. A mesma coisa com a história do Warren Buffett, que é impressionante. Ele fala aqui, ó, dos 84,5 bilhões de dólares do Warren Buffett, 81,5 bilhões foram ganhos depois que ele já tinha 65 anos. Você tem noção do que é isso? É o efeito dos juros compostos na prática. Ele dá um exemplo claro disso, que é o maior investidor praticamente de todos os tempos, né, que é o Warren Buffett. Você vai ver que mais de 95% do patrimônio do cara foi construído depois que ele tinha 65 anos de idade. Ou seja, ao longo do tempo foi lá, crescendo, crescendo, crescendo. Chega um ponto que é tão grande o patrimônio que o negócio vai crescendo absurdamente sozinho. Ele até fala, ó, nossas mentes não possuem as ferramentas para lidar com tais absurdos. Você vai lá de pouco em pouco, vai chegando no longo prazo, os juros compostos vai ficando tão absurdo que você não tem noção disso. A nossa mente não está preparada para esse tipo de crescimento exponencial. Então, vários insights interessantes nesse livro aqui. É uma leitura espetacular. Também é um dos livros preferidos que eu tenho na minha lista. Fica a recomendação, se você quiser ter acesso à versão no Kindle também, está aqui debaixo na descrição desse vídeo, ou a versão física também, é só você clicar lá para você acessar. Recomendo muito a Psicologia Financeira Morgan Housel. Antes de compartilhar o próximo livro aqui com você, uma coisa que é muito importante de eu compartilhar por aqui é como que eu faço para reter e memorizar os principais conceitos que eu aprendi em cada um desses livros, que é muita coisa que você acha interessante, muita coisa aplicável. Como que eu posso lembrar de tudo isso? Eu coloco tudo no meu Notion pessoal. Eu já expliquei isso em outros vídeos aqui no canal. Se você quiser ter acesso também ao passo a passo, né, um tutorial que eu fiz de como organizar suas leituras, vou deixar o vídeo aqui em cima para você acessar. Mas se você quiser ter acesso ao meu modelo completo de organização pessoal, de leitura, como que eu organizo meus livros, né? Planejamento de viagens, por exemplo, planejamento de hábitos, acompanhamento de metas, lista de tarefas, cronograma, tudo. Se você quiser ter acesso ao meu modelo completo de organização pessoal, é só você clicar no primeiro link da descrição desse vídeo aqui. Você clica lá, acessa o meu modelo completo de organização, você clica em duplicar, você tem acesso ao meu Notion completo. Com um só clique você faz isso e organiza não só as suas leituras, mas a sua vida como um todo em um só lugar. Isso que é o mais interessante. Você pega o meu modelo completo, como que eu me organizo no meu dia a dia, com um simples clique. O primeiro link da descrição aqui você acessa de uma forma muito fácil e acessível também. Seguindo com o próximo livro, Mostre Seu Trabalho, do Austin Kleon, que também é autor do Hobby como Artista. Esse livro aqui você consegue ler ele em um final de semana. É uma leitura muito leve, com várias figuras, com vários desenhos para você entender melhor o conceito principal desse livro, que é o próprio título, Mostre o Seu Trabalho. Vai chegar um ponto que você vai ter que mostrar o seu trabalho de qualquer forma. E não é só mostrar na internet, é mostrar para o seu chefe, por exemplo, é mostrar para os seus clientes o seu trabalho, o seu serviço, o que você faz. E você compartilhar isso na internet vai facilitar muito para que as pessoas te conheçam. Como você cria um domínio próprio, por exemplo, para as pessoas te encontrarem na internet. Como você cria uma rede social que seja atrativa para o público. Como você cria uma comunidade de pessoas que gostam de acompanhar o seu estilo de vida. Como você faz isso na prática? Esse livro aqui muda a vida de qualquer empreendedor também. Mostre o seu trabalho. Você vai começar a entender a importância do conteúdo na sua vida. O conteúdo é uma das formas de mais retorno que você pode fazer gratuitamente. Você vai compartilhando, compartilha, compartilha, vai chegar um ponto que as pessoas vão se sentir tão gratas por aquilo que você ajudou elas a construir que elas vão querer te pagar por isso. E você mostrando o seu trabalho, você vai rentabilizar várias das coisas que você faz no seu dia a dia que são normais para você. Você está simplesmente compartilhando seu estilo de vida. Ao compartilhar seu estilo de vida, você cria uma comunidade que gosta muito de você, que quer consumir seus conteúdos. E quando você cria uma comunidade muito bem engajada, você vai rentabilizar em cima daquilo ali, criar uma comunidade de pessoas queridas para você e, ao mesmo tempo, criar uma renda vinda dessas pessoas que confiam no seu trabalho. Então, esse livro aqui é excelente. Em um dia, 2 dias no máximo, você consegue matar ele se você levar essa leitura a sério e começar a aplicar. Aplica o que está aqui, que é simples, intuitivo, está até desenhado para você entender, que você vai ver a mudança na prática, principalmente se você é um criador de conteúdo, se você quer começar a criar conteúdo também,
Mostre Seu Trabalho é um dos livros que eu mais recomendo para isso. Bom, para você que chegou até aqui, uma recomendação extra é o Roube como Artista, do Austin Kleon também. Um livro super fácil de ler. Ele te ensina que, na verdade, você não precisa ser uma pessoa criativa, que as pessoas que você mais admira, elas pegam várias minúcias de vários criadores de conteúdo, por exemplo, e criam um conteúdo próprio. Então, o que você precisa fazer é roubar como artista nesse sentido. Você pega de um artista, pega de outro, pega de outra pessoa que você admira, vai pegando vários pontos e cria o seu próprio. Esse livro é espetacular. Outro livro que você mata em um final de semana também. Pode pegar os dois, mostre seu trabalho e Roube como Artista. Em um final de semana você lê os dois, leva a leitura a sério e aplica o que ele fala, que você vai ver os resultados na prática. Lembrando que todos os links para você comprar cada um desses livros está aqui na descrição para você acessar. Meu Notion está aqui na descrição também. Se você quiser ter acesso ao meu Notion completo, é só você clicar lá. Quiser ter acesso a todos os livros pela Amazon, é só você clicar aqui na descrição do vídeo também. Não esquece de deixar um comentário aqui embaixo também de alguma recomendação de livro que você goste e que você acha relevante de eu ler também, que eu gosto muito de ouvir o que você tem para contribuir. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui embaixo para mostrar que faz sentido trazer mais vezes aqui no canal. Muitíssimo obrigado por ter chegado até esse momento aqui do vídeo. Meu nome é Rodrigo, até o próximo vídeo. Tchau!